objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a rotorização automática no Maptitude 2018. Então nós temos aqui um setor, um setor de coleta que pode ser domiciliar, seletivo, pode ser volumoso, né? Ou cada bagulho. Nós temos aqui um setor com mais de 90% com mão direção. Nós temos aqui outros setores com outra forma geométrica que é o misto, ou seja, tem alguns trechos com mão direção e outros não. E temos também um outro tipo de geometria que pode ser também um setor da zona rural, né? Ou seja, 90% sem mão de direção. Muito bem, então vamos iniciar com a primeira forma geométrica, setor central com mais de 90% de mão direção. Então nós temos aqui o Maptitude 2018. Se nós formos em preferência, aqui, nós temos aqui uma pasta chamada Routing, e aqui é o item mais importante, ou seja, o máximo de pontos de parada. Então o máximo de pontos paradas por rota é 1000 pontos. Então isso já é o suficiente, bastante suficiente para os nossos planos de trabalho, tanto para coleta domiciliar, como também para volumose, até saúde, tá? Muito bem. O que são esses pontos de parada? Então nós temos aqui uma série de trechos de vias, mas o Maptitude trabalha apenas com ponto, ou seja, ele tem um algoritmo geral de roteirização ponto a ponto. Então nós temos que adaptar esse algoritmo para todos os nossos planos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um plano que poderia ser uma coleta domiciliar, ou volumosos, ou mesmo seletiva, só que não são pontos, são trechos e trechos, né? Ó, trechos e trechos. Então são trechos de vias, não são pontos. Muito bem. Então o que nós fazemos? Nós temos aqui o gel de coleta, nós entramos aqui nesse módulo, temos aqui no caminhão, e nessa pasta, ou seja, nesse box, nós temos o que? Nós temos um botão que ele vai incluir um ponto médio em cada trecho. Então você escolhe o início da sua viagem, e aqui você clicando, o que ele faz? Ele já vai gerar um ponto médio em cada trecho, ou seja, ele assume que você quer roteirizar todos os trechos. Muito bem, então o que ele gerou aqui? Ele gerou um layer de pontos chamado PT Map. Então pode ver que está em preto e já fez uma seleção. Já tem uma seleção aqui de todos os trechos. Muito bem, então você vai perceber aqui no setting que eu tenho 107 trechos, 107 pontos, assinalando os trechos, e eu fiz uma seleção de 107 pontos. Muito bem, para que isso? Primeiro porque o roteirizador do Maptitude trabalha ponto a ponto, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu venho aqui, tá? Entro aqui no Tools, Routing, e clico aqui. Se você clicar no Routing com esse layer ativo de pontos, o Maptitude vai enviar uma mensagem dizendo que você não pode iniciar esse trabalho, né, essa roteirização no layer de pontos. Você tem que escolher o layer de eixo de vias. Então agora sim, quando você entrar em Routing, tá, ele gera uma tela para você aqui. Já expliquei isso lá nos conceitos. E você tem o que? Você tem aqui as opções, que é o próprio eixo lugadouro. Ele vai trabalhar com a mão direção, o algoritmo, e com o tamanho da via, para determinar o melhor caminho entre todos os trechos, ou entre todos os pontos, tá? Se você quiser guardar na seleção essa rota, na verdade você não vai usar muito isso, mas você pode escolher aqui uma seleção, tá? E basicamente é isso nessa pasta, tá? Aqui é para você adicionar pontos, no caso já coloquei automaticamente. E aqui, se você clicar aqui, eu tenho um box onde eu posso escolher todos os pontos que estaria no layer de pontos, né, que seria estar em preto, ou a seleção.
Então, quando eu faço isso e clico, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma etiqueta, colocando a sequência da inclusão desses pontos, mais nada. Então, se você quer roteirizar exatamente com a sequência que está aqui, é só apertar esse botão e você tem aqui uma roteirização desses pontos. Muito bem, só que no caso isso não atende, não é isso que eu desejo, apenas estou demonstrando para que serve esse botão. Muito bem, eu vou cancelar aqui e vou clicar de novo. Olha lá, a seleção. Tá? Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos um outro botão chamado Optimize, que é o seguinte. Outra coisa, esse ponto eu queria apenas um atributo com uma informação genérica, dizendo a sequência routing versus GeoIT coleta. Apenas é uma documentação, tá, do que é esse ponto. Quando você aperta Optimize, ele vai respeitar o início e o final dessa viagem, né, vamos dizer assim, ele vai escolher. Tá? Então você vai observar aqui que deu 25 quilômetros, tá? E você pode perceber onde está o último. Ó. O último provavelmente aqui, ó, 105, 106, 107. Terminou aqui. Muito bem. Se você clicar de novo, ele sempre vai tentar otimizar a rota que ele mesmo criou. Tá? Sempre ele faz isso. Tá? Para mais ou para menos km. Ó. Tinha 25, agora eu tenho aqui 38. Se você apertar de novo, então 25 km estava melhor do que os 38. Então você apertando, ele vai chegar, ele sempre tenta criar menor km, ó, 36. Tá? Então apenas estou demonstrando a disponibilidade de recursos de roteirização que o MapTitude tem. Tá? Ó, 38. Então aquele outro era melhor, né? Aquele outro KM é melhor. Muito bem. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma outra demonstração, tá? Para poder entender melhor como criar um itinerário nesse tipo de geometria. Porque para cada tipo de geometria, por exemplo, setores que têm muita mão-direção, é uma forma de construir. Setores que têm pouca mão-direção, é uma outra forma. E zona rural é uma outra forma. Então, há 3 tipos de geometria numa cidade, no município, que você tem que tomar um certo cuidado na hora de criação do itinerário. Tá? Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Tá? Aqui, se você clicar em Ctrl, o que ele faz? Ele desassinala tudo. Se você apertar Shift, ele vai escolher tudo. Tá? Então, vamos Ctrl. Ó. Muito bem. Se você escolher o primeiro, e agora você apertar Shift e o círculo, você consegue selecionar todos, respeitando o início. Tá? Ctrl. Muito bem. Agora, para demonstração de como funciona esse algoritmo, tá? Que é um algoritmo geral, então eu vou escolher apenas alguns pontos. Por exemplo, vou escolher esse ponto aqui, vou escolher esse. Vou escolher alguns pontos aleatórios, tá? Apenas para a gente entender como funciona esse algoritmo. O suficiente. Muito bem, eu clico aqui, eixo Logadouro, Routing. Muito bem. Então venho aqui, aperto esse botão. Eu quero, dos 107 pontos em preto, eu quero selecionar apenas 11. Por isso que é importante você trabalhar sempre com a seleção. Né? Então eu tenho aqui, eu fui clicando, ó, 1, 2. Então se eu quero uma rota exatamente na sequência, se eu apertar esse botão, ele vai gerar uma rota nessa sequência, com 5 km. Muito bem, mas não é isso que eu desejo. Então eu venho Yes, muito bem. Aperto de novo, escolho aqui. Muito bem. Eu quero que ele faça o menor caminho entre todos esses pontos. Lembrando que a minha intenção não é o ponto, é a rua que está assinalada, o trecho que está assinalado. Tá? Então, quando eu apertar Optimize, o que ele faz? Ele gerou aqui uma rota, tá?
uma rota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja, ele procurou fazer um circuito, ou seja, dentro da seleção de pontos ou de trechos, ele procura sempre fazer um circuito. Ele não fica fazendo zigue-zague, ou seja, vem daqui, passa para cá, cruza para cá, vem daqui. Ele não fica fazendo um U também. Ele procura fazer um laço voltado para um circuito. Deu 5 km e 400 metros. Vamos otimizar. Vamos ver se ele consegue otimizar. Fez um novo traçado. 1, 2, veio aqui, pegou 3. Deu toda a volta aqui, pegou 4. Veio aqui, veio aqui, pegou 5. Veio aqui, deu a volta. Ele veio aqui, vem aqui, passou 6, deu essa volta. 7, 8, 9, 10. E parou aqui, 10, retornou e foi no 11. Esse é um outro detalhe que esse algoritmo tem. Quando ele percebe que o menor caminho é retornar, ele retorna. Então, se você estiver trabalhando, está fazendo uma roteirização ponto a ponto, por exemplo, uma roteirização de saúde, um plano de saúde, até é permitido isso. Agora, quando é um caminhão, né, e esse retorno não é aceitável, tá? Não se deve fazer isso. Procura fazer a volta aqui e fazer isso, tá? Vamos lá. Vamos de novo. Optimize. Olha lá, tá? Então vamos deixar dessa forma. Muito bem. Então eu entro agora no It Coleta, de novo, tá? Venho aqui no caminhão. Então esse botão foi apenas para assinalar os pontos, etc. Aqui apenas é um demo, né? O segundo botão é para passar para o sistema a sequência, porque o que me interessa é a sequência desses trechos. Então você aperta esse botão, passa para o sistema, crio agora a minha cerca, onde eu pretendo fazer a rota, tá? E mando roteirizar, tá? Vamos ver. Então, provavelmente, esse algoritmo da Geologos, ele procura corrigir ou ajustar a rota para o seu plano, ou saúde, ou domiciliar, né? Lá, ele está construindo a rota. Está colocando muito bem. Então venho aqui, vou desativar agora essa seleção, que não interessa mais. Agora eu vou desativar tudo isso, porque isso foi apenas para poder selecionar as vias. Muito bem. Então, se eu esconder esses pontos aqui, eu tenho agora essa rota. Muito bem. Então, agora eu vou refazer essa rota, né? Vou refazer essa rota. Eu venho aqui, escolho os pontos de novo. E vou jogar fora e vou refazer para um outro entendimento. Então aquele cosmético que o Maptitude fez, eu passo agora a roteirizar com o sistema It Coleta. Muito bem, vou começar do zero, tá? O que eu faço? Eu venho aqui no Tools, Routing, tá? Clico aqui, escolho a seleção, procuro pegar o mais otimizado possível. Olha lá, está fazendo vários tipos. Ó. Você pode até escolher outro. Ó. Você vem aqui e escolhe com aquele 5.4. De novo. Ó. Olha lá. Ó. Muito bem. Uma outra. Por que eu estou refazendo? Porque vou imaginar o seguinte. Tá? Vamos escolher de novo o 5.8 para ficar igual àquele. Muito bem. Quando eu roteirizar aqui, veja que eu terminei aqui, tá? Ó, o algoritmo terminou aqui. Eu venho aqui, escolho, passo essa sequência para o sistema, estou refazendo. Crio a cerca novamente.
Só que o usuário percebeu que nesse ponto, ou vários outros pontos, porque é uma rua sem mão direção, ele retornou na mesma rua. Eu não quero retornar. Eu quero passar por aqui e ir aqui. Ou seja, eu não quero retornar porque é um caminhão pesado. Se fosse uma van, uma moto, não importa, tudo bem, ponto de saúde. Mas no caso, eu não quero fazer esse retorno, não quero retornar. Muito bem. Então o que você faz? Você tira, otimiza o retorno e manda executar. Então tudo isso, estou refazendo tudo isso só para mostrar para vocês que você pode deixar de fazer retornos. Muito retorno não é aconselhável para uma coleta domiciliar. O retorno é só em casos muito específicos, tá? Ó, ele fez agora aqui, ó, ele não fez mais o retorno, ele fez a volta aqui, ó, onde ele achou o menor caminho. Estou dizendo para você por aqui, olha, achou o menor caminho. Então, apenas para dizer isso, tá? Deixa eu terminar. Olha lá, tá? Então, agora, vamos ver. Aqui deu 5.8, né? Vamos dizer. Ó, só para vocês entenderem que o que o MapTitude fez foi um cosmético. Ó, vou mostrar para vocês. Ó. É um cosmético, tá? Isso não interessa para nós, tá? Isso praticamente não serve para nada, apenas para mostrar o que ele vai fazer. Muito bem, vamos jogar fora agora isso. Novamente. Estou fazendo alguns demos antes de roteirizar todo o setor, só para vocês entenderem como funciona o algoritmo geral do MapTitude. Vamos desassinalar tudo. Muito bem. Vamos refazer esses pontos. Então, eu venho aqui, Tools, Routing, né? Clico aqui. Eu quero apenas esses 11 pontos selecionados. Eu faço aqui Optimize. Ó. Muito bem. Só que aqui, vamos imaginar que a minha viagem, né, o meu itinerário começa aqui. Mas eu não quero que o último ponto seja esse. Tá? Eu gostaria que o último ponto fosse este daqui. Ó, porque daqui eu vou sair e vou para o aterro ou transbordo. Então eu gostaria que o 7 fosse o último. Né? Então o primeiro eu já determinei, que eu posso mudar também. E eu quero que o último seja o 7. Então você clica aqui no 7, botão da direita e End. Então agora o algoritmo vai respeitar o início e o fim. Né? Vamos clicar aqui, ó, Optimize e Optimize. Olha lá. Agora ele fez um outro traçado. 2. Olha lá, ele veio aqui, pegou 3, pegou 4, pegou 5, pegou 6, pegou 7, pegou 8, pegou 9, pegou 10. Tá? Vamos assinalar isso aqui. Tá? E vamos colocar a etiqueta novamente. Tá? Muito bem. Vamos imaginar que o primeiro seja o 4. Então você vem aqui no botão da direita, Start, e o último seja, vou imaginar o 8. Bom, não, vou imaginar o 11. End. Agora eu crio Optimize e Optimize. Olha lá. Então ele fez o 2. Olha lá. Ele vem aqui. Ó. Passou pelo 3, pegou o 4. Veio aqui, pegou 5. Pegou 6, pegou 7, pegou 8, pegou 9 e pegou 10. Tá? Aí ele retornou e fez o 11. Lembrando que eu não quero retornar. Então vamos roteirizar agora de uma forma definitiva com outro algoritmo aproveitando essa sequência. Então você gera no it coleta, vai lá no gera it coleta, no caminhão, escolhe, passa essa sequência da etiqueta para o trecho. Olha lá, muito bem. Você cria aqui a cerca, tá? Lembrando que essa cerca eu coloquei aqui 300 metros, tá? Por isso que tem 300 metros aqui. E mando roteirizar, só que eu não quero retornar. Tira, otimiza o retorno e manda fazer. Então ele vai agora seguir a sequência que o MapTitude assinalou,
mas ele vai fazer uma nova rota respeitando alguns critérios de um plano da coleta domiciliar, da seletiva, volumosos, ponto a ponto, containerizada. É nesse momento que o algoritmo da Geologos modifica um pouco esse traçado para poder ficar mais próximo de um plano de trabalho desejado. Então agora eu jogo fora agora tudo isso, que é a minha seleção, né? Jogo fora também a caixa do Maptitude, né? E posso esconder esses pontos aqui. Pronto, agora eu tenho aquela informação, tá? Agora eu tenho o meu itinerário, tá? Onde ele começa e onde ele termina, tá? Eu posso colocar aqui minhas etiquetas, né? Eu posso colocar aqui meu início e fim. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Olha lá. Né? Então agora, ó, aquele 5.8, na verdade virou 5.9 km. Por quê? Porque eu gerei um pouco mais aqui, tá? O traçado ficou parecido com o do Maptitude, porém ele modifica, colocando no trecho, colocando inclusive os improdutivos. Então vamos verificar aqui, ó, gerou 23% de ociosa. Então eu tenho 4.000 metros, né? Mais 1.000 e pouco de improdutivo, que são esses vermelhinhos, gerou 5 e pouco, tá? Então, aqui eu fiz apenas um demo de a seleção de alguns pontos, tá? Agora eu vou jogar fora tudo isso que não me interessa mais, né? Muito bem. Como para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Então o que nós fazemos? Eu venho aqui, ó. Muito bem. Eu já sei que esse é o primeiro. Eu venho aqui com Shift e seleciono todo mundo. Se eu fizer a roteirização de todos esses pontos, provavelmente eu vou gerar muito improdutivo. Então, para esse tipo de geografia, ou seja, esse formato geográfico de setor com mais de 90% de mão de direção, o que é aconselhável fazer? Aconselhável fazer é isso, tá? Vamos lá. É você escolher apenas pontos no perímetro do setor, tá? É só fazer isso, tá? Vamos escolher só esses aqui, tá? Os perímetros, porque se você escolher todos, vai gerar muito improdutivo. E aqui no centro, você escolhe, na verdade, apenas o centro desse arquivo geográfico. Apenas aqui. Por que fazemos isso? Porque a ideia é deixar vários pontos sem assinalamento. Então, conforme eu já expliquei nos outros vídeos, sempre é aconselhável a você a selecionar todo o perímetro e depois, através de laços, você escolher o centro, tá? Então eu fiz uma coisa parecida. Então eu escolhi todo o perímetro e esse. Muito bem. Eu venho aqui no routing, tá? Escolho agora apenas a seleção, que deu 51 pontos, tá? Eu quero que ele determine a minha saída de setor, que você pode escolher o setor do jeito que eu falei, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira sair por aqui, pelo 20. Você vem aqui no 20, você vem e coloca End. Muito bem. Então você dá Optimize. Você percebe que, mesmo não selecionando alguns trechos, tá? Ó, mesmo não selecionando alguns trechos, ele já está passando naturalmente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente isso. Nós selecionamos esses trechos, esses pontos, né, que representam esses trechos, e fazemos um itinerário prévio, né? Agora, aqui não tem problema nenhum de você alterar, tá? Você pode escolher mais alguns, por exemplo. Eu gostei de escolher esse aqui, que não passou,
tá? Por exemplo, eu gostaria de escolher, por exemplo, esse aqui que não passou, tá? E esse aqui que não passou, tá? Muito bem, já escolhi alguns, tá? Lembrando que esse e esse nunca você deve selecionar, porque aqui ele vai ou vai passar ou ele vai fazer um retorno, ou uma puxada. Muito bem, agora eu jogo fora novamente e refaço com esses novos pontos. Aqui, ó. Nem vou escolher o último, aqui no 20, para ir mais rápido esse vídeo. Ultimais. Ultimais. Então você percebe que eu estou preenchendo todos os trechos. Lembrando que a rota da Geologos é um pouco diferente desse. Tá? Então, esse é a forma que a Geologos resolveu passar para vocês. Tá? Quando você tem esse formato geográfico, essa forma geográfica de 90% de ruas com mão direção, você escolhe o perímetro e o centro e você preenche aqui, tá? Qual é o efeito disso, tá? Vamos assinalar isso aqui, tá? Depois do processamento disso, qual é o efeito que nós temos? Nós temos esse efeito aqui, ó, tá? Eu vou entrar aqui no automático. O efeito depois desse processamento é isso, tá? Vou colocar aqui os pontos que eu assinalei, ó, tá? Então eu escolhi o centro, mais alguns pontos de apoio e roteirizei, tá? Então o que nós geramos aqui? Nós geramos aqui, deu 73% de improdutivo, parece que é muito, mas se você tentar gerar isso de forma interativa ou forma semi-automático, ele vai gerar aproximadamente a mesma coisa, tá? Você pode esconder isso, ó, muito bem, tá vendo? Dá para você ver esse tipo de construção no automático. Muito bem. Vamos aqui, aqui, no interativo, agora no misto. Tá? Então no misto é a mesma coisa, é parecido com aquele que eu fiz, só que aqui tem uma diferença. Você vem, tá? É parecido, mas não é a mesma coisa. Você escolhe. Quando você clicar aqui, você escolhe quem é o primeiro. Vamos supor, eu gostaria de iniciar o meu itinerário aqui. Aí você escolhe todos os pontos médios. Tá? É diferente a forma de trabalhar com essa forma geométrica com o outro, tá? Com o central. E aqui você já pode ir tirando todos que você vai gerar, pode gerar improdutivo. Por exemplo, esse. Você vai tirando todos esses aqui. Ó. Dá para perceber, dá para enxergar aqui os possíveis improdutivos. Ó. Tá? Ó. Se eu entrar aqui, eu vou fazer muito looping. Tá? Por que eu vou forçar o algoritmo a escolher esse trecho? Deixa, se passar por aqui, porque a mão direção fez com que ele passasse, tudo bem. Mas se ele não passar, você pode fazer um retorno, uma puxada. Então, esses dois aqui, ó, por exemplo, tá? Então, eu posso tirar aqui dois. Ó, já tem um aqui, já tem outro aqui. Esse aqui também eu posso tirar. Ó, esses aqui eu posso tirar. Tá vendo? Olha, esse aqui eu posso tirar. Então, você consegue desassinalar uma série de trechos que, com certeza, vão gerar muito improdutivo. Para que isso, né? Passa por aqui, que faz uma puxada. Vamos ver se tem mais. Esse daqui pode tirar. Ó, já passo por aqui, já passo por aqui, tá? Vamos ver outros, tá? Outros. Aqui posso também tirar, ó, esses dois da ponta. Ó. Muito bem. Olha lá. Então aqui já é o suficiente. Posso até tirar esse aqui também. Ó. Então, voltando, eu venho aqui, eu não vou processar, tá? Só vou demonstrar. Entro no Geoid Coleta, ou melhor, desculpe, ainda não, tá? Eu entro no Routing, tá? Vou aqui tem todos os layers de pontos nesse mapa, no caso só tem esse, tem o Node da malha viária e esse, escolho sempre, ó, do 139 eu tenho 119, tá?
Aqui ele vai apontar como primeiro. Olha lá, como primeiro. Se você quiser, vamos imaginar que a sua saída desse setor fosse, por exemplo, por algum motivo, você gostaria que fosse aqui, no 112. Então você vem aqui no 112, você escolhe End, tá? Optimize. Então ele vai criar uma rota e vai procurar depois, se você apertar várias vezes Optimize, sempre otimizando isso. Então eu tenho aqui, ó, às vezes o próprio primeira rota é a melhor. Ó, 21 quilômetros. Vamos ver quantos quilômetros. 21,8. Então agora o que eu faço? Os mesmos procedimentos do primeiro setor e pronto, gerei isso. Muito bem. Deixa eu desativar tudo isso. Não vou salvar. Tá? Não vou salvar. E venho aqui a zona rural. Tá? A zona rural é idêntica do segundo arquivo. Tá? Então o que você faz? Fazendo rapidamente. Você vem no It Coleta. Você vem, clica aqui. Escolhe o primeiro. Eu quero entrar aqui. Aí você gera todos os pontos. Ó, você percebe que não gera pontos em rua sem saída. Por quê? Porque o algoritmo da Geologos já coloca automaticamente retorno ou puxada. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Muito bem. Agora eu saio daqui e entro no Routing. E venho, escolho a seleção para ele. Tá? Na verdade, o que você tem que fazer é a mesma coisa que você fez no outro. Tá? Você desativa aqueles que pode gerar muito improdutivo. Então você pode desativar esse daqui pode desativar, um desses. Você pode desativar esse aqui, né? Porque aqui ele vai passar por aqui e vai passar por aqui, então você pode tirar. Então, quanto menos pontos tiver na seleção, né, melhor é a rota. Tá? Só que você não pode tirar muito, senão ele vai deixar de passar alguns trechos. Aqui, ó, você pode tirar um desses. Aqui você pode tirar. Ó, vamos ver se tem mais. Sempre você vai achar. Ó, você pode tirar esse aqui. Tá? Esse aqui não aconselho tirar porque ele vem até o final, né? Mas até pode tirar se quiser. Ó, esse aqui pode tirar. Né? Muito bem. Então agora os procedimentos é igual ao outro setor. Muito bem. Vou fechar aqui. Então, qual é o resultado final? O resultado final é o seguinte, no automático. Esse é o primeiro, como eu já demonstrei, ó. Aqui estão os pontos assinalados e a rota já criada. Tá? Deixar ele aqui. Tá? Esse é o segundo. Olha lá. Eu venho aqui, ó, são os pontos que geraram o itinerário. Veja que eu tirei alguns pontos, ó, tá? Olha os pontos que eu tirei, né? Muito bem. E agora o terceiro, que é a zona rural, já processado. Olha lá. Tá ali os pontos. Aqui eu tenho quanto de improdutivo? Ó, tenho 58 de improdutivo aqui. E aqui no outro, no misto, eu tenho 34. Tá bom, tá ótimo, né? Muito bem. Agora, uma outra característica desse algoritmo do Maptitude e mais o algoritmo da Geologos é quando o cliente, o usuário, pede para quebrar em N viagens. Tá? Então, é interessante que quando ele cria o formato de circuito, ele já vai distribuindo as áreas, porque ele já está imaginando que você pode quebrar em várias viagens. Tá? Vamos fazer isso agora. Então, eu entro no robô, só para demonstração,
eu vou quebrar em 2 viagens esses 3 setores, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando ele constrói o itinerário, tanto o algoritmo do Maptitude como da Geologos, já está embutida essa preocupação, tá? Vamos lá. Então vamos abrir primeiro o central. Já existe uma preocupação mínima, essa área e mais essa área. Aqui eu vou demonstrar de novo, porque esse setor, esse tipo de forma geográfica, ele é o mais complexo de todos. Eu vou mostrar mais um detalhe importante aqui, tá? Então veja aqui tem 2 viagens. Vamos ver o outro. O misto. Olha lá, ele já dividiu a área dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já dividiu. Tá? Nós já temos aqui uma divisão geográfica de primeira viagem e segunda viagem. Olha lá, 8 km e pouco, 8 km e pouco, né? Vamos ver a zona rural. A zona rural também, ó. Ele fez aqui, deu a volta, pegou esse restinho e aqui tem o resto. Tá vendo? Primeira e segunda viagem, tá? Então, muito bem. Mais um detalhe importante que eu quero demonstrar nesse vídeo, tá? Eu vou jogar fora essas 2 viagens. Lembrando que eu posso agregar, né? Tá vendo? Essas 2 viagens, eu posso vir aqui e posso voltar ao que era antes, ó, tá? Isso você já conhece. Agora eu vou jogar fora e vou fazer mais uma demonstração no semiautomático para vocês terem uma noção do seguinte: você pode construir o itinerário de coleta domiciliar, seletivo, volumoso, dessa forma, tá? Que eu mostrei. Na forma semiautomática, seguindo os corredores ou a própria mão de direção, quando você quebrar em 2 viagens, fica em outro formato essas viagens, né? É só para demonstrar que o usuário pode pedir de uma outra forma. Então, por exemplo, vou criar aqui no semiautomático. Então, venho aqui, vou colocar isso aqui mais para baixo. Eu venho, por exemplo, daqui até aqui, tá? Aí eu venho daqui, subo até aqui. Depois eu venho daqui até aqui, 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 tá? Depois eu venho. Eu posso fazer isso também, ele se vira, tá? Encontrar o caminho. Agora eu quero vir daqui até aqui. Eu quero vir daqui até aqui e daqui até aqui, tá? Depois eu quero vir daqui até aqui, tá? Bom, eu fiz aqui uma autorização. E aqui, só para ficar completo, entre o 2 e o 3, faltou ir até aqui. Então, o que você faz? Você coloca o 2 aqui e você faz um complemento aqui, aqui e aqui, tá? Apenas para ele vir aqui, passar por aqui e dar continuidade. Muito bem. Fazendo isso, eu crio a cerca. Eu quero demonstrar uma outra forma de viagem dentro de um arquivo geográfico com muita mão de direção, tá? É seguindo os corredores. Tá? Eu vou agora processar. Estou tentando ir rápido para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui eu estou demonstrando para vocês várias formas geográficas de setores para qualquer plano e os cuidados que você tem que ter na hora de gerar na rotorização automática, até mesmo no interativo, até mesmo no semiautomático, quando você pretende fazer várias viagens, tá? Então ele já está construindo aqui, ó. Tá vendo que ele está seguindo
o corredor, né, a mão direção. Então a própria mão direção já está ditando as regras. Ó, tá vendo? Ó, ó os laços. Ele está construindo laços, tá vendo? E não é bem um circuito, ele está criando laços entre isso, tá? Porque o algoritmo do Maptitude é criar um circuito, né? Vamos lá. Tá vendo? Então é mais para demonstrar para vocês uma outra forma de você gerar um itinerário, tá? Muito bem. O que nós fazemos agora? Quando terminar isso, eu vou quebrar em duas viagens para vocês terem uma noção, a diferença entre a construção do itinerário dessa forma, na sequência do itinerário, e da forma de circuito que o próprio Maptitude tem, tá? Muito bem. Porque, vamos lá, deixa ele terminar isso. Está criando agora os improdutivos. Eu vou jogar fora e vou criar duas viagens. Estamos chegando no final desse vídeo, dessa apresentação, tá? Que eu julgo uma das mais importantes. Muito bem. Eu vou tirar aqui. Olha lá. E vou salvar. Agora eu vou criar duas viagens desse setor. Robô. Aqui. Aqui. Central. Vamos ver como ele fez. Central. Ó, veja. Então ele fez um corredor em azul e fez um corredor em amarelo, tá? Então, se o usuário deseja dessa forma, pode ser assim, ou se não na forma de circuito, como eu já falei anteriormente.